Dentro do vestibular, nós vamos ter três formas básicas de aparecer essa carga e essa corrente elétrica. É óbvio, não estou dizendo aqui que é certeza que vai aparecer essas três, pode ser que surja algo totalmente inusitado, mas o mais comum, o que sempre cai, são essas três coisinhas. Essa primeira que eu vou mostrar para você, que é o miliampere-hora, é algo que vem sendo cada vez mais recorrente no vestibular. Se você pegar vestibulares mais antigos, não vai aparecer, mas os mais novos, eles estão trabalhando muito com miliampere-hora. Por quê? Porque miliampere-hora é uma medida de... Opa, não vou falar, porque se eu falar vai estragar todo o suspense. Vamos procurar então, vamos procurar o que significa. Quando eu faço miliampere-hora, eu tenho que partir do princípio de que mili pra gente não é uma grandeza, é um submúltiplo. O mili é o eminho que vale 10 a menos 3. Muito comum aparecer na eletricidade miliampere-hora. Só que tem uma coisa também que é muito comum aparecer, que é o micro. Esse micro é aquele Uzinho ali. Esse micro vale 10 a menos 6, ele aparece bastante em microcoulombs. E aí pode aparecer também, como a gente está falando de tecnologia, de eletricidade, o nano, que é um N, e esse nano aparece como sendo 10 a menos 9. Vai ser comum também, por exemplo, nanofarad. Então esses números, esses submúltiplos, eles aparecem na eletricidade. Aqui no caso eu estou trabalhando com o mili, então o mili não é grandeza. Mas o ampere sim é uma grandeza, e a gente sabe que ele significa corrente elétrica. Hora também é uma grandeza, a gente sabe que é tempo. O tempo é medido em horas. Então miliampere-hora é a unidade de corrente elétrica vezes o tempo. E o que significa para a gente corrente elétrica vezes o tempo? Bom, a gente acabou de aprender isso daqui, ó. I igual a Q por ΔT. A gente acabou de aprender I igual a Q por ΔT, e agora o cara veio na cara de pau, na cara lavada e deu I vezes T pra gente. I vezes T é só jogar esse cara multiplicando. Então quando ele fala miliampere-hora como sendo I vezes o T, o que ele está dizendo pra gente é que miliampere-hora é a carga. Então quando você vai comprar o seu celular, você fala, opa, isso aqui tem 2100 miliampere-hora. Esse 2100 miliampere-hora é a carga da bateria, é a carga elétrica do corpo, carga da bateria. Então quer dizer, teacher, que se eu olhar lá e comprar aquela bateria externa de 10.000 miliampere-hora, eu vou conseguir dar quase que 5 cargas na minha bateria? Exatamente isso. E se for 5.000? Aí também você vai querer fazer, é só fazer a conta, divide. Se eu tenho 5.000 miliampere-hora externa e a bateria do meu celular é de 2.000 miliampere-hora, divide 5 por 2, 2,5. Consigo dar 2 cargas e meia nele. Pegou? Então olha só, miliampere-hora vai ser uma unidade de carga elétrica. Agora, por que isso é extremamente importante? Isso aqui é extremamente importante a hora que a gente começar a falar sobre a primeira lei de Ohm, que eu tenho o URI, e também a hora que eu falar da potência elétrica. A potência elétrica que é o π. Então, URI, U igual a R vezes I. Ó o I aí. π, P igual a I vezes U. Ó o I aí. Essas duas formas, talvez ela seja conhecida de você, mas por enquanto a gente ainda não aprendeu, deixa elas guardadinhas aí. Mas o nosso I, a nossa corrente elétrica, ele vai aparecer lá. E aí como que vai vir formatado o exercício para você? O exercício ele vai dizer que uma carga, um corpo, uma bateria, tem 5.000 miliampere-hora e ele vai ser utilizado em um dia. Então ele quer saber qual que é a potência daquele aparelho. Para saber a potência eu tenho que saber a corrente elétrica. Então vamos lá, ele me deu 5.000 miliampere-hora, e ele vai ser usado durante um dia. Qual que é a potência do aparelho? Se ele me deu 5.000 miliampere-hora, o que ele me deu foi a carga. Então 5.000 miliampere-hora, ele está me dando a carga. Ele fala que vai ser usada aquela bateria durante um dia, 24 horas. Então eu simplesmente consigo descobrir qual que é a corrente elétrica. 5.000 miliampere-hora, 24 horas, descubra a corrente elétrica e pau, já era. Agora uma outra coisa também pode acontecer em relação ao miliampere-hora, que é essa conversão de unidades. Como assim conversão de unidades? Quando a gente tem o nosso SI, o Sistema Internacional, eu vou usar as coisas em metros, vou usar em quilogramas, vou usar em segundos. Só que eu também vou usar a corrente elétrica em ampere e eu vou usar a carga elétrica em coulomb. E o miliampere-hora não parece estar muito bem fixo aí, né? Porque o mili não é ampere, é miliampere, e o hora não é segundo. Show? Miliampere-hora
ele vai ser transformado em Coulomb. Como que a gente faz essa transformação? É bem simples, é só se fazer uma troca em relação àqueles valores ali. Então vamos pegar esse nosso exemplo, onde a bateria tem 2.000 mAh. Então a carga, 2.000 mAh. Tudo que eu preciso fazer é trocar aqueles múltiplos e letras diferentes ali. Então a minha carga ela vai ter 2.000. No lugar do mili eu vou colocar 10 a menos 3. Show? No lugar do mili eu vou colocar 10 a menos 3. Em uma cor diferente por causa do negocinho aqui que eu quero mostrar para você. O ampere, como ele está no SI, você não mexe. Então não mexi no SI. Deixar. No lugar de hora, eu preciso mexer. Porque o SI pede que seja em segundos. Uma hora, você sabe que tem 3.600 segundos. Show? Então 3.600 segundos, aqui fica um S. Não mexeu, tem um ampere, tem um segundo ali. Legal, legal. O que eu queria mostrar para você? 10 a menos 3 com 3.600, esse 10 a menos 3 diminui o número andando 3 casas para cá. Então se eu pegar esses dois números aqui e multiplicar, vai ficar 3,6. Show? Ah, te tirei aquele 3,6 metros por segundo quilômetros por hora? Calma, coincidência. Não é que toda vez que tem que converter você bota 3,6, não. Você viu que a conversão ela vem a partir dessas grandezas, desses múltiplos e submúltiplos. Então, cada conversão é de um jeito. Mas, nesse caso, apareceu sim o 3,6, transformando miliampere-hora para ampere-segundo. E a gente sabe que ampere-segundo é a mesma coisa que Coulomb. Então, como que vai ficar essa nossa grandeza? Qual que vai ser esse valor? Vai ficar 2.000 vezes 3,6 vezes o Coulomb. Então agora você consegue perceber como é que eu faço a transformação? Toda vez que o seu número tiver aqui, sua carga tiver em miliampere-hora, você tira o miliampere-hora e você coloca 3.600, 3,6 coulombs. Então como que eu transformo de miliampere-hora para Coulomb? Eu só multiplico por 3,6. Então, se eu tenho lá minha bateria com 2.000 mAh, eu tenho 7.200 Coulomb. Se eu tenho uma bateria com, sei lá, 3.000 mAh, eu faria 3.000 vezes 3,6, 10.800 Coulomb. Então, esse é o jeito com que vai aparecer para você o miliampere-hora. Firmeza? De duas formas, então 1 virou 2. A segunda forma que pode aparecer a corrente elétrica e também a carga é através do gráfico. Você sabe que o gráfico ele serve para três coisas. Uma, simplesmente retirar a informação dali, cruzo o eixo X com o eixo Y, peguei um valor, já era. Outra, para você olhar a inclinação. Quanto mais inclinado, mais alguma coisa vai acontecer, quanto menos inclinado, menos alguma coisa vai acontecer. E a terceira forma com que você pode olhar para o gráfico é através da área. Toda vez que você calcula a área do gráfico, possivelmente ela vai representar alguma coisa. Então agora quer um macete? Como que você faz para saber o que a área do gráfico representa? É só você multiplicar os dois eixos. Multiplica os dois eixos. O que aquela multiplicação der é o que vai ser representado pela área. Por exemplo aqui, se eu multiplico os dois eixos, corrente elétrica e tempo, a gente acabou de ver, eu não preciso nem mentir para vocês, que corrente elétrica vezes o tempo é a carga. Isso quer dizer que a área desse gráfico vai nos dar o valor da carga. Então vamos supor um exercício assim. Ele fala sobre o celular. Então ele fala que a pessoa foi lá e ligou o celular. Quando ela liga o celular, a corrente elétrica começa a passar para ele funcionar. Aí depois ela ficou usando esse celular com uma certa função. Então ele fica com a corrente elétrica constante. Só que aí ela pegou uma outra função. Então eu estava, sei lá, no Instagram, agora eu estou no Instagram ouvindo som. Então eu botei mais uma função, preciso de mais corrente elétrica. Agora é a tela e o alto-falante que está funcionando. E assim eu vou colocando mais funções para o meu celular funcionar, e à medida que eu coloco a função, ele mantém, ativa uma outra função, sobe a corrente, aí depois ele mantém, ativa uma nova função, sobe a corrente, depois ele mantém. E aí depois fez assim, ó, pum, zerou a corrente elétrica. Zerou a corrente elétrica, chegou naquela parte mais ruim do mundo, que é quando a bateria morreu. Seu celular parou de funcionar. Se ele parou de funcionar, quer dizer que você consumiu toda a carga da bateria. Então o exercício ele te dá isso aqui e fala qual é a carga dessa bateria. Você simplesmente teria que fazer, simplesmente teria que fazer a área desse gráfico e dizer que a área desse gráfico representa a carga.
Agora vamos supor o seguinte, você olha nas alternativas e vê as respostas em miliampere-hora. Ai, não, tá mó fácil, a gente acabou de aprender. Miliampere-hora, eu multiplico por 3,6 e aparece o Coulomb. Miliampere-hora, multiplico por 3,6 e aparece o Coulomb. Como essa corrente elétrica está em ampere e esse tempo aqui está em segundos, essa unidade desse gráfico aqui, ela vai aparecer para a gente em Coulomb, certo? O que a gente acabou de ver é que o miliampere-hora, ele vai ser o 3,6 Coulomb. Então vamos supor que eu vou facilitar a minha vida, né? Vamos supor que eu faça essa conta e encontre 3.600. O que eu encontrei é 3.600 coulombs. Se eu multiplico o Coulomb por 3,6 para chegar no miliampere-hora, para eu sair do Coulomb para o miliampere-hora, eu preciso dividir por 3,6. Então tudo que eu preciso fazer aqui é 3.600 por 3,6, 1.000 miliampere-hora. A teacher ficou meio confuso. Isso, então vamos juntar aquelas duas aulas e fazer o seguinte. As duas aulas não, o exemplo anterior com esse. Miliampere-hora para Coulomb. Você tem um fator de conversão que é o 3,6. De miliampere-hora para Coulomb, você vai multiplicar por 3,6. E de Coulomb para miliampere-hora, você vai dividir por 3,6. Então o que fica dessa lição aqui pra gente é a área do gráfico de corrente e tempo vai te dar a carga elétrica em Coulomb. Se o exercício fala sobre miliampere-hora, eu ainda preciso fazer essa conversão. Show de bola? Show de bola, né?